a gente trata situações que têm problemas orgânicos, corporais, é possível tratar com psicoterapia? Para responder essas e outras perguntas, estou aqui com a Juliana Bezerra e o Hernani Trota. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Então, eu acho que hoje em dia, talvez nem todo mundo saiba assim, como tratar os problemas corporais, psicossomáticos, e muitas vezes até tem aquela frase, né, que o corpo fala, mas afinal de contas, como tratar? Né? É possível mesmo? Quem gostaria de falar primeiro, Hernani? Pode ser. É perfeitamente possível, a gente faz isso diariamente no consultório. A psicoterapia corporal, especificamente, ela consegue fazer isso de uma maneira bastante eficaz, porque a gente tem métodos de intervenção terapêuticos, não só verbais, mas também corporais. Né? Essa terapia foi criada por Wilhelm Reich, que descobriu, é um psiquiatra alemão, que descobriu que as perturbações psicológicas e emocionais estão sempre associadas a perturbações corporais. Então, dentro dessa visão, não só as doenças orgânicas, como dores de cabeça, gastrite, bronquite asmática, distúrbios menstruais, elas têm um fundo psicológico, como também certas doenças tidas como psicopatologias têm também uma perturbação corporal envolvida, como é o caso da ansiedade ou da depressão. E quando se trata desta forma, o que quer dizer integrada? Né? Quando fala assim, psicoterapia corporal integrada, o que quer dizer isso? A gente, na verdade, assim, existe uma proposta, uma visão psicossomática que foi trazida pelo Reich, que é uma proposta em si mesmo uma proposta integrada, porque o que ele traz, assim, a diferença que ele traz em relação à psicossomática clássica é que existia uma ideia, eu acho que existe ainda, de que as doenças corporais são uma consequência de conflitos psíquicos não resolvidos. Então, coisas que a gente não consegue dar conta a nível psíquico e emocional transbordam para o corpo, gerando desconfortos ou sintomas de natureza física. Então, o que o Reich vem dizer é que, na verdade, corpo e mente são uma unidade indissociável e que se formam juntas e que têm uma relação de causalidade recíproca. Então, ele diz que existem alterações corporais pré-sintomáticas, tensões musculares, alteração na secreção de glândulas, e diversas alterações que não chegam a gerar sintomas, mas que sustentam um determinado padrão emocional. Um exemplo clássico assim, vamos imaginar uma coisa bem simples, uma criança que é educada num ambiente familiar, educacional, onde ela é ensinada que ela não pode chorar, ela tem que ser forte sempre, né? Então a ideia é que essa educação vai gerar uma série de crenças e mecanismos de defesa de natureza psíquica para conseguir reprimir a tristeza, não expressar o choro, etc., né? E vai gerar também uma série de mecanismos de defesa corporais que estão associados à expressão da emoção. Então, conter a respiração, uma tensão nos músculos da garganta, nos músculos do peito, nos músculos do rosto. E a tendência é que, com o tempo, essas alterações corporais se tornam crônicas. Então, os mecanismos de defesa psíquicos e os mecanismos de defesa corporais se tornam crônicos e se reforçam reciprocamente. Então, na verdade, todas as doenças são psicossomáticas. Essa é a ideia da terapia reichiana. Essa divisão de que algumas doenças são orgânicas e outras doenças são mentais é uma divisão artificial, porque, na verdade, todos os quadros são psicossomáticos. Essa é a ideia de integrada, né? E a gente traz uma proposta no nosso trabalho atualmente, que é uma outra proposta de integração, que é acrescentar às intervenções clássicas da terapia reichiana contribuições de outras abordagens terapêuticas que estão em sintonia com o pensamento reichiano e que podem contribuir para ampliar e tornar o trabalho mais eficaz. Então a gente trabalha, por exemplo, com psicodrama, EMDR, técnicas trazidas da constelação familiar e abordagens sistêmicas de terapia de casal e família. Então é integrada nesses dois sentidos, né?
E quem é o público para esse tipo de psicoterapia? Então é todo mundo, então. Sim, Não sei. todas as pessoas podem se beneficiar de todas as psicoterapias, inclusive da psicoterapia reichiana. O que caracteriza a psicoterapia reichiana é que na sessão terapêutica, além do trabalho verbal com a fala, o trabalho verbal analítico, nós fazemos também intervenções corporais. A gente sinaliza e propõe alterações e expressões corporais. A gente sinaliza as manifestações posturais do paciente, as expressões sonoras, as expressões faciais, o gestual do paciente, atua sobre a respiração. A psicoterapia reichiana tem uma característica talvez particular em termos metodológicos, porque é uma terapia que propõe, além do trabalho verbal, intervenções corporais específicas, né? Então, assim, tanto intervenções sobre a postura global. Na verdade, o Reich, quando ele começou a incluir o corpo em terapia, a ideia dele era começar a trabalhar sobre as resistências. Ele começou a se interessar pelos casos que não avançavam no processo terapêutico. E aí ele começou a perceber que a resistência que aparecia ao processo terapêutico se expressava com uma determinada atitude ou postura, né? Então, por exemplo, a pessoa estava contando para ele uma determinada situação de relacionamento com o pai e sempre falava isso olhando para baixo e falando baixo. Então ele experimentou dizer assim: fala a mesma coisa que você está falando para mim, olhando para mim, e fala mais alto, projeta mais a sua voz. E aí o que ele começou a perceber é que quando ele atuava sobre a postura da pessoa, apareciam emoções e apareciam insights que de outra maneira não apareciam. Então ele entendeu que aquela postura tinha uma função de defesa desse conteúdo que aparecia depois, né? Assim ele começou a incluir as técnicas de intervenção corporal em terapia. Depois ele foi se aprofundando nesse estudo e começou a propor intervenções mais sistemáticas, que são os chamados actings, né? Que são trabalhos específicos sobre o corpo com um objetivo específico. São vários, são diversos, que é o que a gente ensina no curso de formação. Aqui no Rio de Janeiro vocês têm um curso de formação, então? A gente tem um curso de formação aqui no Rio de Janeiro, já há bastante tempo, já faz quase 25 anos. E a gente tivemos várias turmas de formação, né? A gente recebe psicólogos formados, às vezes já com experiência clínica, bastante experiência clínica, ou então estudantes de psicologia que estão finalizando o curso. Então essas pessoas aprendem a abordagem terapêutica reichiana, né? Para poder empregar no seu consultório, para poder acrescentar a abordagem que já utilizavam antes, ou para já iniciar utilizando principalmente essa abordagem como uma abordagem central, né? Mas então a ideia é o seguinte: Reich chegou ao corpo, Reich era um psicanalista, só que ele começou, além de prestar atenção no que o paciente falava, o conteúdo da fala do paciente, ele começou a prestar atenção também na postura do paciente, no gestual, nas expressões sonoras. Por exemplo, se o paciente estava muito apreensivo e com uma postura assim, ele sugeria que o paciente recostasse na almofada e relaxasse os braços, por exemplo. Se ele percebia que o paciente não estava respirando, ele propunha um minuto de silêncio e sugeria que o paciente, durante esse tempo, respirasse. Se ele percebia que o paciente tinha os olhos fixados no chão, ou no teto, ou na janela, ou em algum lugar assim, ele propunha que o paciente olhasse para ele, alternasse a visão entre um determinado ponto da sala e o rosto dele. Às vezes, ele começou a fazer intervenções cada vez mais específicas sobre o corpo do paciente. Nosso trabalho clínico, então, usa essas intervenções clássicas da terapia reichiana, né, e outros trabalhos de corpo, desdobramento de trabalhos de corpo clássicos que foram acontecendo ao longo do tempo, né, pelas pessoas que vieram depois. Por exemplo, um trabalho corporal clássico em terapia reichiana é a movimentação ocular. A ideia de que, para as pessoas que vêm, a visão é um sentido muito importante e a gente tende a alocar os nossos registros de memória espacialmente. Então, todos nós temos uma ideia de que o passado está atrás,
de que os relacionamentos próximos são onde a gente olha essa região, né, de que a diferenciação tem a ver com certo grau de distanciamento, de que ameaças se aproximam pelas bordas do campo visual, né? Então, esses registros que são comuns a todas as pessoas são o que fundamentam a ideia, uma das coisas que fundamenta a ideia do trabalho ocular em psicoterapia, que foi um trabalho desenvolvido pelo Reich. Posteriormente, uma terapeuta chamada Barbara Kupperman propôs o uso de estímulo luminoso, então fazer o trabalho sobre os olhos usando uma lanterna. E posteriormente o Hernani, junto com outros terapeutas, fizeram uma pesquisa sobre o uso de luzes coloridas, então 3 feixes de cor, azul, verde e vermelha, que acionam conteúdos específicos, né? Então, no curso de formação, a gente ensina esse tipo de intervenção corporal. Qual é a intervenção? Para que se usa? Como se faz? Né? O treinamento técnico e etc. E, além disso, no nosso trabalho clínico, a gente agregou também outras contribuições, como a gente falou, psicodrama, constelação familiar, abordagens sistêmicas, EMDR, que é um trabalho sobre trauma. E aí o que a gente resolveu fazer é que a gente oferece essas outras contribuições que a gente agrega para profissionais que têm interesse em aprender, a gente oferece sob a forma de outros cursos mais curtos, objetivos, já voltados para pessoas que já são terapeutas com experiência, não tanto para pessoas que estão em formação, né? E que são recursos que podem ser agregados por terapeutas, na verdade, de qualquer abordagem. Nós somos terapeutas reichianos e agregamos, mas qualquer terapeuta pode agregar ao seu trabalho esse tipo de contribuição. E quem quiser saber mais sobre, já que vocês estão falando aí, talvez alguém fique interessado, como é que ele pode saber mais sobre início de turma, saber mais informações? A gente tem um Instagram que se chama Psicodrops, com hífen no meio. A gente tem uma página de Facebook que se chama Psicoterapia Reichiana Integrada. E estamos colocando no ar em breve, agora nos próximos dias, um site psicoterapiareichiana.com. E aí lá nesses locais então, tem todas as informações. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, quem tiver, para poder facilitar, vou colocar todas essas informações. Então, muito obrigada. Eu acho que quem tiver dúvidas, né, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Pode entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato com vocês. Claro, então, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada também. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, que isso já ajuda o canal. Compartilha com quem tem interesse ou com quem vocês acham que tem aí algum problema psicossomático, algum problema que alguém que tem dúvida sobre essa abordagem. Então, vai ser... E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque isso também vai ser muito bom para você saber mais notícias aqui de vídeos no canal. Um beijo, tchau!